Meus amigos e meus irmãos, bom dia, boa tarde e boa noite. Eu fiz um vídeo agora sobre vida espiritual, expondo a diferença entre uma simples espiritualidade e a vida espiritual no conceito de um homem cristão. Uma vida ativa, uma vida de compromisso, fidelidade e também relacionamento com Deus. Aí, quando foi lá pelos 4 minutos e 23 segundos, 4 minutos e 25 segundos, eu cito um dos exemplos dos atos soberanos de Deus, que está no profeta Ezequiel, no capítulo 36, dos versículos 25, 26, aspergirei água pura sobre vós e sereis purificados, vos darei um coração de carne, um espírito novo, e colocarei dentro de vós o meu espírito, quer dizer, o Espírito Santo de Deus. Então, nesse momento, depois vem um comentário de uma pessoa que certamente é da Leimar, um senhor Almeida, e diz que o profeta Ezequiel está falando da reencarnação. Não, seu Almeida, não fique tão entusiasmado, não vá com tanta sede ao pote. Está o profeta Ezequiel falando justamente do contrário. A reencarnação, que você tanto gosta, ela é um pressuposto, é uma fantasia, é um recurso, ela é sedutora para muitas pessoas, os discursos são muito bonitos, mas ela não passa de um pressuposto e nada tem a ver com as Escrituras Sagradas e com esses atos soberanos descritos aqui por Deus pela boca do profeta Ezequiel. Muito bem. Conceder o seu próprio espírito, um espírito novo, um coração que pulsa, um coração de carne, são atos soberanos de Deus. Enquanto que a reencarnação, seu Almeida, ela é puramente uma especulação, ela é um pressuposto e não cabe nas Escrituras Sagradas, não está, nunca esteve, tá? Nunca foi tirada porque ninguém teve medo de nada, nem ninguém, isso tudo é história, tá? A tradução palingenesia como sendo reencarnação foi um erro também de Pastorino, foi um erro que continua até hoje por diversos mestres, e palingenesia significa uma regeneração, e isso acontece nas Escrituras 2 vezes, nas palavras de Jesus e nas palavras do apóstolo Paulo, falando a Tito, que é o lavar da regeneração. E a regeneração de todas as coisas não tem nada a ver, nenhum dos dois textos, com o processo reencarnatório. Muito bem. A reencarnação de que você tanto fala e que você quer, no caso, atribuir aqui ao profeta Ezequiel, é algo que você gosta, que você precisa e muitos precisam. Como eu disse, ela não tem cabimento na obra redentora de Jesus. Ela não existe e jamais existiu pelos profetas, por Jesus ou pelos apóstolos. Ela, inclusive, ela é negada qualquer forma de autorredenção, qualquer forma de o homem promover a sua salvação é desmentida nas Escrituras Sagradas. Nós vamos ver já isso. Você deve gostar de textos como, por exemplo, Jó, capítulo 8, versículo 8 e 9. Pergunta às gerações mais antigas. Você pode gostar de João, capítulo 3, versículo 3. Vos é necessário nascer do alto, vos é necessário um novo nascimento. Jesus falando a Nicodemos. Você pode gostar do último cêntio, Mateus, capítulo 5, versículo 26, não é isso? Você pode gostar de dar uma interpretação sua, não olhando com atenção
o Evangelho de João, capítulo 17, Mateus, capítulo 17, versículos 10, 11, que fala sobre Elias. Elias veio, Elias virá, esse negócio todo. Nós cristãos conhecemos bem os recursos para tentar impingir o processo reencarnatório. Mas eu digo a você, ele não é um fato, não é um fenômeno, não existe nas Escrituras. Ela é fruto de uma deturpação das Escrituras. Jesus mesmo disse que o homem não pode resgatar-se, não pode salvar-se por nenhum recurso próprio. Isso está, por exemplo, no Evangelho de Mateus e, no caso, se repete em mais 2 outros evangelhos. No Evangelho de Mateus, capítulo 19, Almeida, nos versículos 25 e 26, Jesus estava conversando com homens ricos e com homens pobres. Os homens pobres achavam que eram pobres porque Deus não gostava deles. E os homens ricos, acreditando numa teologia da prosperidade, achavam que eram ricos porque Deus gostava deles e eles estariam mais próximos da salvação. Aí Jesus começa a discursar, mostrando o perigo das riquezas. Então surge aquele impasse. E no versículo 25 do capítulo 19, alguém diz: então, Jesus, quem pode salvar-se? Se nem o rico e nem o pobre tem nenhum recurso especial que evite a salvação ou que facilite a salvação, quem pode ser salvo? Aí Jesus responde: a salvação é impossível ao homem, mas o que é impossível ao homem é possível a Deus. O que Jesus diz: vocês não têm nenhum recurso moral, espiritual, conhecimento, sacrifício, jejum, preces, orações, penitências, cilícios, caridades, obras, tudo que vocês fizerem, mesmo que seja bom aos olhos de Deus, nada disso é capaz de salvar vocês. Apenas a vontade soberana do Espírito de Deus. Então, o texto é bastante claro, está nos outros evangelhos também, menos João. E a salvação assim se torna impossível por meios próprios, necessitando a salvação de algo soberano, de algo monergístico, de algo que vem do alto. E Jesus confirma isso a Nicodemos, no capítulo 3, versículo 3 de João, e ele confirma mais ainda no versículo 6, quando ele diz: uma coisa é o nascimento da carne, ou outra coisa é o nascimento espiritual. As pessoas ficam tão presas a João 3,3 que se esquecem do constrangedor João 3,6. O versículo 6, também Jesus é bastante claro que se trata de um nascimento espiritual do alto soberanamente, pelo lavar regenerador do Espírito Santo. E outros textos que podem levar ao erro são textos mal interpretados, textos com uma exegese completamente errada. Muito bem. Outra coisa que torna impossível a autorredenção, porque o processo reencarnatório, o pressuposto reencarnatório é um recurso de autorredenção, em que o espírito do homem teria autoridade, autonomia para decidir o seu destino, as suas penas, mesmo que tivesse ajuda de, entre outros espíritos, entre aspas. Isso seria completamente impossível, porque só existe uma vida e após essa vida existe o juízo de nosso Senhor Jesus Cristo. E isso nós podemos ver na Epístola aos Hebreus,
no capítulo 9, versículos 27 e versículo 28. Eu periodicamente repito essas passagens. Em Hebreus capítulo 9, versículo 27 e 28, o autor fala das duas unicidades, a unicidade da vida e a unicidade e a suficiência da obra redentora do Filho de Deus. A unicidade da vida no versículo 27, quando diz que aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Se eles vão morrer uma só vez, mesmo sobrevivendo o Espírito sobrevive para o juízo, como está escrito aqui. Depois disso, o juízo. Não diz, e após muitas vidas sucessivas haverá o juízo. Nada disso. É ordenado viver, morrer uma só vez. A união do Espírito com a carne se faz uma só vez. Sarcos mais pneuma, para fazer o chamado soma, ocorre uma só vez. O Espírito sobrevive para a condenação ou para o gozo eterno, porque Jesus é juiz de vivos e juiz de mortos. Ele mesmo, Jesus, afirma no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 22, que Deus Pai a ninguém julga, mas entregou ao Filho todo o julgamento. E o apóstolo Pedro, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 42, afirma que Jesus Cristo nos mandou dizer que ele, Jesus, foi constituído por Deus juiz de vivos e juiz de mortos. Então, quem disser que não existe juízo, e isso parece dar um certo reforço a vidas sucessivas, e está mentindo, porque Jesus afirma que haverá juízo e o apóstolo Pedro também afirma que haverá juízo. Fora outras passagens das Escrituras que mostram que haverá juízo, como, por exemplo, as parábolas que estão no Evangelho de Mateus, em que Jesus cita a parábola da rede, em que Jesus cita o joio e o trigo. Então, não há como negar, não existe apologia que consiga ocultar o juízo e essas duas coisas, a vida, a unicidade da vida e a unicidade da obra redentora de Jesus. Porque no versículo 28 diz, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. As Escrituras não mentem, o Espírito Santo não capacita de maneira dúbia as pessoas que escreveram esses textos. Muito bem. Então, nós sabemos assim que é impossível ao homem remir-se, resgatar-se, salvar-se, reconciliar-se com Deus ou chegar às regiões celestiais, ainda mais a uma pressuposta perfeição, por meios próprios. O homem precisa, para a sua salvação, para a sua reconciliação com Deus, de passar por uma anulação dos seus pecados, de uma redenção e de uma justificação. E com isso ele receberá o dom do Espírito Santo e será justificado para que possa entrar nas regiões celestiais. E isso não exime o homem de aperfeiçoar-se nas boas obras, nas virtudes morais e nas virtudes espirituais. Que as pessoas ficam logo preocupadas se nós cristãos vamos omitir ou vamos negar os maravilhosos princípios morais e os princípios espirituais da caridade, da misericórdia e do amor. Não, nós conhecemos isso muito bem e há muito mais tempo do que as pessoas possam pensar que isso exista, porque existem antes mesmo do nascimento de Jesus. Muito bem. Então, Almeida, o processo reencarnatório, ele não existe. Ele não cabe nas Escrituras. E nós temos nas palavras de Jesus
no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 25 e 26. Nós temos em Hebreus, capítulo 9, versículo 27 e também 28, que existe uma só vida, um só ato redentor, e Jesus disse que a salvação do homem é impossível pelos recursos próprios. Então, insistir, Almeida, no processo reencarnatório é simplesmente chamar Jesus de mentiroso. Não dizem as pessoas que seguem os ensinamentos de Jesus? Ou será que essas pessoas seguem apenas o texto que parece conveniente? Não, nós precisamos seguir Jesus na sua contextualidade, como soberano que ele é, com seus atos soberanos e com seus atos magistrais, em que ele, no caso, anuncia as coisas boas e também agradáveis a Deus, as nossas virtudes. Muito bem. Por que apareceu esse processo chamado reencarnação? Isso foi criado milhares de anos antes do nascimento de Jesus. Isso já é de conhecimento dos povos na Ásia, no vale do rio Indo, das religiões hindus, budistas, em que uns concordam e outros discordam. Eu já li que para uns esse processo, esse pressuposto reencarnatório seria uma verdadeira maldição, para outros seria a salvação. Você vê quanta contradição existe quanto a essa reencarnação. Agora, ela foi introduzida no século XIX pelo codificador. Ela não foi criada nem deduzida. Ela foi trazida pelo codificador no século XIX para tentar encobrir uma coisa que o codificador fez e jamais deveria ter feito: encobrir os atos soberanos de Jesus. Porque ele era um homem humanista e também iluminista. E o movimento iluminista dessa época, na França principalmente, não admitia mais as soberanias. O homem estava cansado das atitudes soberanas, que eram todas abusivas. Os governos soberanos aristocráticos. E ele estava certo em não gostar das soberanias. A soberania da Igreja Católica Apostólica Romana, hermética, opressora, dogmática e também cúmplice desses governos aristocráticos. Ela mesmo soberana, na época principalmente. E não passava o cristianismo como deveria ser passado. Então, as soberanias eram uma coisa horrível para o codificador e para muitos outros homens iluministas da época. Porque o homem estava brilhando, o chamado lightning. O homem podia fazer tudo, podia até construir um novo Deus, uma nova salvação, porque o homem agora é um ser mais racional, mais livre, ele pode inventar, ele pode especular, ele pode, digamos, contestar, porque isso parece que é muito bonito. Tem o seu benefício, mas tem as suas armadilhas também. Então, quando ele leu as Escrituras Sagradas, não suportando os atos soberanos, quando ele viu Jesus agindo como Senhor e soberano, o Kuros, quando ele viu a soberania de Jesus para anulação dos pecados, para a redenção, para a justificação, para a reconciliação com Deus, para a concessão do Espírito Santo, ele não gostou. Certo? E nenhum iluminista gostou. Então foi necessário que ele alijasse Jesus da sua condição de Senhor e soberano e exibisse Jesus apenas como mestre. Vamos ministrar Jesus modificado. Eu não sou apóstolo, nem sou anjo, mas eu vou modificar a missão de Jesus para dizer que ele veio apenas ensinar. E para colocar no lugar dos atos soberanos, nós vamos aproveitar o pressuposto reencarnatório lá da Ásia e nós vamos acoplar a maestria de Jesus e assim nós vamos recompor
à torto e à direita, uma pressuposta nova salvação, um pressuposto novo Jesus e um pressuposto novo entendimento do cristianismo. Isso jamais existiu, não existe e não perdurará. Então, Almeida, já que você ficou tão entusiasmado querendo atribuir a esse texto de Ezequiel 36 como sendo reencarnação, fique sabendo que é completamente o contrário. A codificação do século XIX aboliu, com a autoridade de homem, sem autoridade no céu ou na terra, os atos soberanos de Jesus. Com isso, agrediu as Escrituras Sagradas, feriu as bases cristológicas da salvação, feriu a soteriologia cristã, feriu as bases cristãs, né? E para querer mostrar que o homem não precisa dos atos soberanos de Jesus, nem dos atos soberanos do Espírito Santo, porque o homem é autossuficiente e só precisa dos ensinamentos de Jesus. Então, cuidado com esse seu apego, com essa sua, digamos, ideação de que a ressurreição não existe, de que tudo não passou de um grande engano e que a codificação tornou novas todas as coisas. Isso jamais existiu. Você vive nesse engano. Eu espero que Deus abençoe você com a verdade que está nas Escrituras Sagradas, na cristologia e na soteriologia cristã, em que Jesus sempre foi e será sempre autor e consumador de nossa fé, de nossa salvação. É Ele que nos resgata de nossa natureza pecaminosa, é Ele que nos justifica e nos reconcilia com Deus. O homem fica sujeito a submeter-se à vontade e aos atos soberanos de Jesus, que não é apenas mestre, não. Ele é essencialmente Senhor, porque Ele exerce os atos soberanos. O que o codificador fez é responsabilidade dele. Eu falo como homem cristão e eu sei que falo em nome de muitos milhares, milhões de homens e mulheres cristãos que conhecem o Evangelho e sabem que a reencarnação não passa de um pressuposto, de uma peça de reposição para tentar encobrir o que foi feito contra Jesus, contra os seus atos soberanos, contra a sua graciosa redenção. Que Deus modifique você, que você tenha um dia bom e que Deus haja no teu coração e no teu espírito, te dando entendimento.